E nesse primeiro bloco de patrocinadores aqui do AgitaCast, eu quero falar do nosso grande parceiro, a Iniciativa Contabilidade, um serviço indispensável para o seu negócio prosperar. Com ela você consegue compreender melhor a sua situação financeira, planejar melhorias e tomar decisões estratégicas com segurança. Lembre-se, contabilidade não é só sobre números, é sobre direcionar o futuro do seu empreendimento. E nesse momento, o Minuto do Contador com o Elton, da Iniciativa Contabilidade. Afinal, se eu tiver uma máquina de lavar roupa de 15 quilos, quanto dinheiro será que eu consigo lavar? Olá, meu nome é Elton, sou o seu contador e esse é o Minuto do Contador de hoje. Olha só, recentemente um cliente me fez uma pergunta um tanto quanto curiosa. Ele me perguntou o seguinte: Elton, afinal, o que é lavar dinheiro? Foi aí que eu percebi, conversando com outras pessoas, que a maioria das pessoas não entende realmente o que é lavar dinheiro. Bom, lavar dinheiro realmente não tem nada a ver com colocar as notas de reais dentro de um balde com água e sabão. Na verdade, lavar dinheiro trata-se de uma manobra ilegal, onde você, com uma empresa 100% legalizada, simula o faturamento da empresa, paga os impostos, isso tudo de um dinheiro ilegal que você recebeu ilegalmente, de propina, coisas que não acontecem no Brasil, certo? Feito isso, você conseguiu esquentar o dinheiro e assim pode comprar aquela sua mansão em Angra dos Reis, um triplex no Guarujá ou outras coisas parecidas aí, quem sabe até um sítio com pedalinhos. Gente, vale a pena dizer que lavar dinheiro é crime e se você não for um político pode até parar na cadeia, hein? Esse foi o Minuto do Contador de hoje. Para mais dicas, siga lá, @Grupo Iniciativa no Instagram e valeu! E o Storm Energetic Drink, a bebida que vai revolucionar a sua experiência energética. Com uma fórmula exclusiva e poderosa, a Storms vai além de qualquer coisa que você já experimentou. Prepare-se para uma explosão de sabor, uma dose intensa de energia que vai impulsionar você a novos patamares. Seja para um dia agitado, um treino intenso ou aquela dose de energia, Storm está pronto para te acompanhar. Experimente a diferença e deixe o Storm Energetic Drink agitar o seu dia. E eu quero falar também aqui da Unifique, que é a nossa patrocinadora oficial do AgitaCast, o nosso provedor oficial. Você pode ver que a nossa internet está aqui tinindo, a gente tem muita velocidade, por isso que a gente entrega muita qualidade de áudio e vídeo para você. Por isso eu quero chamar nesse momento o comercial da Unifique, a nossa grande patrocinadora. Que a Unifique é a internet oficial da sua casa e a preferida por mais de 75% da população de Indaial, a gente já sabe. Mas você sabia que a Unifique agora também pode ser a sua nova operadora de celular? É isso mesmo. Com a Unifique você tem os melhores serviços e ofertas para curtir e navegar à vontade, de onde quiser. Venha nos visitar em nossa loja, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro, bem próximo à Prefeitura, ou se preferir, chame no WhatsApp e assine hoje mesmo. Então, pessoal, hoje o AgitaCast num episódio especial, um assunto muito bacana, e eu já quero fazer um agradecimento aqui aos patrocinadores, às pessoas que fazem do AgitaCast esse sucesso sempre, onde a gente conta boas histórias, se conecta com você, que é fã assíduo aqui do AgitaCast. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Eu já queria definir aqui fora do ar, né? Mas eu vi que eu tô com medo de quantas horas vai ser esse episódio de hoje, mas eu te convido a se conectar com a gente, porque com certeza é um assunto muito atual. E daqui a pouco eu já falo para você. Mas antes eu quero agradecer aqui a Pizzaria e Churrascaria Trevo, o nosso grande parceiro, a Iniciativa Contabilidade, do nosso amigo Elton, o Storm Energetic Drink, que eu já separei para a gente fazer um brinde depois. É café com energético, vai ficar bom. A Docaça Distribuidora, através da DocLimp, que também sempre apoia o AgitaCast. A Unifique, que é o provedor oficial do AgitaCast, que é claro, Paraíso dos Pastéis, que tem 10% de desconto para você em qualquer pedido. Você vai lá e diz
que você quer um desconto, AgitaCast 10, você digita e tem 10% de desconto nos seus pedidos do pastel lá da Paraíso dos Pastéis. Já diria Jonatas que todo indaialense tem um pastel preferido no Paraíso dos Pastéis. Só para você entender, a nossa convidada, Paraíso dos Pastéis é um dos restaurantes mais povão aqui, o pastel, e é o primeiro da cidade. Então, não tem... Aquele bem recheado. Não tem quem... Isso, pastel gigante, assim, não tem quem nunca comeu lá. E milhares de sabores lá. O meu preferido é piato com frango, que é um que é verdura, assim, com bacon, e eu boto o adicional de frango para ficar completo. Eu faço essa sugestão aí para você. Não vou poder ir embora sem provar, então. Eu acho que nós vamos ter que ir lá hoje. Mas antes de tudo isso, pessoal, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. E eu vou dizer para você que eu sinto um peso da responsabilidade. Porque eu tô entrevistando uma jornalista, rapaz. Isso é muita responsabilidade, tá ligado? Um professor de história entrevistando uma jornalista. Daqui a pouco ela que vai me entrevistar aqui. Tem muita experiência. Ela tava falando aqui, ela trabalhou na 0 Hora, cara. Quem sou eu para te entrevistar? Cara, quem gosta de jornalismo já lê 0 Hora. Se tu olhar aqui, tá no meu histórico. E tu trabalhou lá, eu vou querer perguntar como é que é isso. Como é que eu não vou poder fazer essa pergunta? Vai ficar difícil para mim. Mas eu dei uma boa noite. Boa noite, né? Normalmente a gente faz à noite, mas esse episódio vai no ar à noite. Então vamos fingir que é à noite. Boa noite. Boa noite. Ela estava aqui com a gente. A Aline. Ela que é a nossa convidada de hoje. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Eu vou te dizer que você é a convidada que veio de mais longe para estar aqui. 3 horas de viagem. 3 horas da nossa amada Florianópolis. Quem é o catarinense que não ama Florianópolis não é catarinense, né, cara? Quem é o gaúcho que não ama Florianópolis? Também, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro lá. Eu vou te dizer assim, que eu tenho uma... Pode deixar lá na câmera. Eu tenho uma paixão especial por Florianópolis. Eu adoro ir para lá. Primeiro, porque eu sou viciado em política e o centro administrativo e político de Santa Catarina é Florianópolis. Mas segundo que, a história vive ali, né? Eu adoro ir para lá visitar os fortes, visitar as praias. Eu visitei um forte lá que eu fiquei apaixonado e cada vez que eu vou lá eu quero ler um livro sobre, né? É um vício, né? Mas porque Florianópolis é lindo mesmo. Né? E Florianópolis é um negócio assim, tem de tudo, né? Se tu quer uma paisagem mais bucólica, com campo, cavalos, tem praias de todos os tipos, tem cachoeira, você já se considera lagoa. Uma florianopolitana? Olha, manezinha. Olha, não, eu sei que os meus amigos manezinhos não vão gostar de ouvir, mas é muito fácil se adaptar, né? Se sentir parte, com certeza. É verdade, é muito bom. Muito bom. Mas assim, eu tava olhando aqui, você tem toda uma... A gente se confunde aqui, porque apaixonado por arte, cultura, história, filosofia e é jornalista. Então, a gente tem chance grande de se tornar grandes amigos, porque gabaritou aqui as minhas preferências. Deu check. Mas você você é gaúcha. Gaúcha que não é colorada e nem gremista. Pois é. Culpa do meu pai. Você tá aqui fora da curva, tá? Eu acho que é o primeiro gaúcho que não é gremista ou colorado. Eu acho que eu nunca encontrei, é a primeira vez, né, cara? É uma palmeirense perdida. Mas você é lá do Rio Grande. Da cidade do Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, quase na fronteira já com o Uruguai. Tem uma reserva. Reserva do Taim. Coisa mais linda. Maravilhosa. E tem a Lagoa do Peixe também, que é bem pouco conhecida. Ali perto também. Eu passei pela reserva que fui para uma viagem para o Uruguai. Fiquei apaixonado. Eu lembro que eu vi um... Cara, a gente teve que parar que tava passando era uma tartaruga, eu não sei qual espécie,
né? Que tem vários, mas a gente teve que parar todos os carros que ela tava atravessando o asfalto, assim, e a gente achou o máximo, né, cara? Gente, tem cada história com capivaras, inclusive. Mas fica pra outra. Fica pra outra, né? Mas você veio de lá, Lindo. você é jornalista, né? Sim, eu De fui para Porto formação. Alegre, me formei, fiquei lá até 2 anos atrás, quando me mudei para Santa Catarina. E aí nessa trajetória já passei, como estava te comentando, né? Passei por redação de jornal, impresso, online, TV, um pouquinho de rádio. Não, mas foi E legal trabalhar área nessa acadêmica. E a área acadêmica também, né? Acabei também tendo um pezinho lá. Adoro trabalhar com pesquisa. Fiz mestrado, fiz doutorado, dei um pouco de aula. Hoje você tá concluindo seu doutorado? Não, eu já concluí, na verdade. Foi antes da pandemia. Foi 2018. Na verdade, eu sofri um pouco aquilo que todo mundo que faz doutorado, ou a maioria das pessoas que fazem doutorado, né, sentem um pouquinho acaba a gente dar aquele respiro e, bom, não consegui retomar imediatamente, acabei entrando em outros projetos, mas sempre com o sonho de publicar um livro com linguagem, né, acessível sobre a pesquisa, porque foi uma pesquisa que me tocou muito, mas acabei não conseguindo fazer isso naquele momento. Aí veio a pandemia e mudou radicalmente o cenário da comunicação digital. Verdade. Então, com certeza, se a minha pesquisa fosse feita hoje, algumas coisas, alguns paradigmas, com certeza mudaram. Mas ainda assim, eu considero super válido, tanto que eu decidi escrever, fazer o livro que está para ser lançado agora na Amazon, né? Sobre essa pesquisa. Eu já estou super curioso para comprar, para ler. Qual vai ser o tema do livro, o tema da pesquisa? O livro é Famílias Sem Fronteiras, né? Fala sobre as mudanças das rotinas e dos rituais de comunicação das famílias na era digital. Então, eu pesquisei famílias que têm membros que vivem afastados uns dos outros, às vezes até em outros países, e como que eles usavam a tecnologia, as tecnologias digitais, para diminuir essas distâncias afetivas, né? Gerenciar, digamos assim, essa distância geográfica e afetiva no dia a dia, né? Isso é verdade, nos aproximou muito. Eu converso com uma prima que mora na Alemanha, eu e meu irmão, daí a gente descobriu de onde veio a nossa família, tudo através dela, mas ao mesmo tempo nos afasta. A tecnologia é muito bom, eu fico imaginando Paradoxo. como é que era no passado, né? Esperar carta, meses. Eu tenho Pensar muito bem no que tu ia escrever. Eu tenho uma história de carta que eu não posso. Eu vou contar, né? Depois a minha esposa que briga comigo. Eu era adolescente e o meu pai era pastor, então a gente mudou de cidade. E, tipo assim, eu tinha uma namoradinha que me mandou uma carta. Até a carta chegar, eu já não tava mais namorando, eu já tava com outra. Que a gente terminou pelo telefone. Chegou a carta com atraso de um mês. Uns 2 meses depois chegou a carta, porque era correio, não falando mal do correio, mas demorou uns 2 meses. Aí quando veio a carta, depois de 2 meses, eu me senti muito mal aquela carta. Bateu até um arrependimento. Como é que eu fui tão ruim, cara? Não, mas tinha 15 anos, 14, 13 anos, eu acho que é. Mas eu lembro, agora você falou disso, esperar a carta chegar, né? Tudo a gente tinha que esperar mais, né? Tinha que esperar a carta, tinha que esperar pra falar. Eu lembro que a gente não tinha telefone fixo em casa na minha infância, a gente morava mais afastado da cidade, mais perto da praia. E a gente ia domingo ligar pra avó, era caro, né? Então ligava uma vez por semana. Minha avó morava no Paraná, meus avós, né? Ligava no orelhão, aí depois pagava na telefônica, né? Tinha que esperar pra revelar fotografia. Tudo tinha que esperar. Então até a nossa noção de tempo muda. É radical essa mudança. Tu fez a pesquisa, né? Tanto é que eu tenho um livro. Tipo assim, na tua visão, analisando, né? Que eu acredito que tu deve ter olhado um pouquinho antes também. Melhorou ou piorou? Antes não era mais gostoso? Eu sabia que tinha que me botar contra a parede. Eu sabia que isso não era mais gostoso, as coisas não tinham mais valor, assim.
Então, né, a gente é um cenário muito complexo, assim, na minha visão é muito complexo fazer, taxar, né, melhor ou pior, Verdade. bom ou ruim. Gosto sempre de ter uma visão um pouco mais ampla das coisas, né, e entender, e também, assim, aquela coisa bem estoica, né, a gente se preocupar com aquilo que está ao nosso alcance, né, porque mudar, voltar para o passado não está muito ao nosso Não tem. alcance. Na verdade, cada vez. Né? Então, o que fazer com a situação hoje, né? Eu acredito que nos cabe viver de forma a enxergar sempre como oportunidades, né? Sim, bate um saudosismo, sim, tem coisas, né, que a gente tem uma memória afetiva, né? Esses tempos mesmo eu falei para minha mãe, olha só, quanto tempo que não tem uma festa? Antigamente, todo final de semana, ou era o casamento de alguém, ou era um churrasco, ou era a formatura. Mas era sempre, Baile. né? Baile. E com certeza bate uma nostalgia, né? Mas eu acho que até pra gente se proteger, até pra gente também se proteger disso, né? Eu acho que a gente tem que focar no presente e o que nós vamos fazer com a situação que temos agora. Porque é muito desafiador. Eu concordo contigo. Muito desafiador. Mas eu vou fazer um comentário, mas eu já tenho uma pergunta que está no meu radar. Mas eu sou vereador, aqui a galera tá tendo os clubes de caça e tiro. Uhum. Todo final de semana baile. E essa cultura hoje vem se perdendo. Por quê? Porque a era digital chegou, os jovens hoje estão conectados em outra vibe. Para você socializar, você ia no baile ou no caça e tiro, você estava o final de semana ali. Hoje a galera joga tiro pelo computador, né? Então, tipo, é uma cultura, por exemplo, que tem um povo que batalhando para que ela não morra, mas eu vejo que é uma cultura que está se perdendo e eu tenho observado aos poucos. Por quê? Porque mudou a comunicação, a era digital mudou. Hoje a gente está em casa conversando, não precisa mais ir lá no... Talvez é um olhar meu aqui já, né? Mas eu tenho percebido, e muita gente vem, porque tem que apoiar essa cultura. Mas ou essa cultura se adapta, ou ela realmente vai se perder, né? A gente vive tempos complexos, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento, a gente já vê um movimento do offline voltando muito forte. Depois eu até vou conversar um pouquinho contigo mais adiante. Mas isso realmente mudou radicalmente e tem gerado, inclusive, problemas de saúde. Esse afastamento, essa desconexão, porque ao mesmo tempo que a gente tem... Esses tempos eu estava vendo uma pesquisa, hoje a gente... em um dia, a gente tem mais acesso à informação do que um rei na Idade Média tinha. E o rei da Idade Média era o cara que mais tinha acesso ao conhecimento. Eu que adoro séries antigas, isso é verdade. Em um dia, uma pessoa, um homem médio, né, um indivíduo médio numa cidade medieval, vivia numa cidade de no máximo 1.500 habitantes. A vida inteira dele era aquilo que ele conhecia, era aquele mundo que ele pertencia. E ainda assim, né, hoje, com todas essas possibilidades, a gente nunca teve tão sozinho, nunca se sentiu tão não pertencente, tão sozinho. Tempos paradoxais. Por que uma jornalista começou a ter esse olhar? O que te fez olhar para a comunicação, né, ter esse olhar mais humano? Assim, o que te fez chegar nesse propósito? Eu tô bem profundo. As perguntas profundas. Então, eu acho que um pouco... Eu acho que vem muito, assim, da minha formação bastante eclética, né? O fato de ter tido muita oportunidade de viajar, de morar em outros lugares, de conhecer outras culturas. Tem alguma coisa, assim, que já veio comigo também, desse gosto, né? Por gente, por gostar de pessoas. Também estudo filosofia, né, como uma forma de autoconhecimento. Então, eu sempre tive essa visão eclética e que, por um lado, me ajudou, porque me trouxe uma visão mais global e, por outro lado, às vezes prejudica, né? Aquela coisa do especialista, né? Mas isso está mudando aos pouquinhos também.
Mas eu vejo que é uma coisa muito, muito própria, assim, né? Minha. E hoje, nesse mundo tão cheio de comunicação, hoje a gente fala com qualquer pessoa, é Twitter, é Instagram, é WhatsApp, Snapchat, é Telegram. A gente pode pegar um avião, um carro, um Uber. Hoje, por exemplo, na nossa região aqui, o transporte público sofre, porque cada um tem já uma moto, uma bis, um carro elétrico e tá tudo certo. Cada cidade tem a sua particularidade. É muito fácil de tu pegar e ir até outra. As pessoas se sentem tão sozinhas, que é o que é um pouco o tema central da nossa entrevista, né? Tipo, a gente tá numa era da hiperconexão. E daí tu vê a Organização Mundial da Saúde falando que as pessoas estão se sentindo sozinhas. A OMS já declarou, né, em 2023, que estamos vivendo uma epidemia global de solidão. O que levou tu a estudar isso, né? Tipo, porque tu se debruçou sobre isso, que eu acho que é um tema importante. E eu tava falando fora do ar contigo isso, né? Eu vejo as igrejas falando muito sobre isso. Eu vejo a escola, a Organização Mundial da Saúde. É um tema se tu olhar, é lei de Câmara de Vereadores hoje, muitas câmaras falando, faz semana de conscientização. Realmente é um tema em alta e tu se dedicou a estudar isso, né? Mas porque tu... Esse é um tema que sempre me tocou muito, né? Bom, desde a época da pesquisa do doutorado, quando algumas das coisas que mais me chamaram a atenção durante a pesquisa diziam respeito a essa necessidade de conexão. Às vezes eu tive oportunidade durante esse trabalho de ter acesso aos grupos de famílias, né, às conversas, entrevistas, claro, com devido consentimento, né? Sim. Conversar, entrevistar os familiares. E eu notava que muitas vezes o conteúdo da conversa pouco importava. Realmente, assim, o conteúdo das conversas às vezes era o que menos importava. As pessoas elas precisavam desesperadamente de conexão. Às vezes não tinha assunto, inventava qualquer assunto para se conectar. E isso começou a me gerar muita curiosidade, né? Essa necessidade de conexão. Aí, durante também o doutorado, tinha um grupo de pesquisa da minha orientadora e nós tivemos uma oportunidade muito legal de, no interior do Rio Grande do Sul, passar 2 anos pesquisando famílias de agricultores que estavam recém tendo a internet pela primeira vez em casa. Ou seja, a gente viu uma comunidade de origem alemã, de famílias agricultoras, que em 2012, 2014, estavam recém começando a usar a internet em casa. Então, a gente conseguiu observar como que as famílias se comportavam com a entrada da internet, a individualização do uso dos meios. Então, tu não tem mais só o rádio que a família toda escuta, a TV que a família toda assiste. Agora eu tenho a mãe na cozinha com o tablet para pesquisar receita e mais a TV para ver a novela. Daí eu tenho o pai com a TV na sala, os filhos com TV no quarto, o celular, cada um no seu celular. Então, muda muito a configuração, inclusive o que a gente chama de geografia da casa, né? E aí, me chamava muito a atenção também essa questão da solidão, que era algo culturalmente naquela cultura lá, né, naquela região, muito vivenciado pelas mulheres. Por quê? Porque os maridos, eles tinham carteira de motorista e elas não, por isso que elas incentivavam as filhas a ter, né? Eram, assim, gerações e gerações de mulheres que não estudaram, não tinham carteira de motorista, e aí agora as jovens já estavam, né, indo para a faculdade, enfim. Mas imagina, né? Então eu tenho ali as mulheres que não têm carteira de motorista e elas falavam, olha, o que eu faço é usar rede social, porque o meu marido vai no boliche, meu marido vai jogar futebol com os amigos, ele vai lá no bar tomar uma cervejinha, jogar um baralho, né? E eu acabo não saindo muito de casa. Então, o que eu faço é rede social. E isso começou a me gerar bastante interesse nessa questão, porque elas se sentiam, na verdade, isoladas. E comecei também a estudar sobre essa questão da diferença entre a solidão, solitude, isolamento, que são coisas diferentes, né? Eu posso me sentir sozinho, mas sem estar isolado. Ou posso estar isolado sem me sentir sozinho. Né? E aí isso acabou
fazendo com que agora, né, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, não, eu vou finalmente tocar nesse tema que é um dedo na ferida e vamos ver como é que eu posso ajudar de alguma forma, né, as pessoas a lidarem com essa questão da solidão na era digital, né, que realmente é um tema bem presente. Que seria... É até um contrassenso dizer, né, que a gente está se sentindo sozinho, né, solitário, enquanto que é tão fácil se comunicar, né. Eu lembro que tinha... A época da MSN tinha aquela tremitela, né? Eu odiava que fazia isso comigo, cara. Mas eu lembro quando o MSN ficou forte, assim, o objetivo era ter muita gente para conversar, né? Então, tipo, tu se achava, né? Pô, eu tenho tantos online hoje. Mas tinha também os chat na internet. Isso é muito... E hoje muita gente ainda tá nisso. De acessar o site para ficar conversando. E olhando agora, tu me faz refletir que é uma necessidade de a gente estar se conectando com alguém o tempo todo, né? Cara, a gente foi feito para isso, né? O ser humano, ele é um ser social, essa é a questão. Você, estava até conversando com uma amiga minha, psicóloga, né, esses dias, você negar a necessidade de conexão é tipo negar a necessidade de alimento, ou é uma necessidade básica do ser humano. Conexão, afeto, né? E cada vez mais a gente falava antes da questão do celular, né? De cabeça baixa, olhando para a tela, a gente olha menos no olho. As pessoas, inclusive, é um exercício difícil ficar olhando nos olhos, conversar com as pessoas olhando nos olhos. A gente já perdeu elementos muito básicos humanos. Bom, e de socialização também. Lembra, antigamente, não sei como é que é aqui, mas onde eu tenho morado, né? Antigamente, gente, chegava o pessoal, chegamos aí para tomar um cafezinho, tomar um mate. Hoje em dia a gente até pergunta se pode ligar no celular. Uhum. Né? Parece que a gente foi criando várias barreiras. Então, a gente tem possibilidade de se conectar, só que ao mesmo tempo, a gente criou uma todos barreira. Os aparatos é uma conexão assim mediada, né? Então, eu tô lá assistindo a apresentação do meu filho na escola, eu tô assistindo pelo celular, né? Uhum. Porque eu tô filmando. Eu tenho um ranço disso. E atrapalha todo mundo que Eu não quero que... Não, mas nem é isso. Uma festa da família, a preocupação é com a merda da foto. Cara, curte o momento. Que foto? Daí começa a brigar. Começa a brigar porque o fulano não tá vindo pra bater a foto. Ô, que irritação, gente. Não. Bate a foto. No fim, a foto da família vira a briga da família. Que esse não veio, aquele não sei o quê. Mas porque virou uma necessidade extrema, assim. É como se o mais importante é a foto. E não é nem viver o momento, né? E isso que tu fala é muito... Cara, na minha formatura, uma amiga minha, a gente fez a festa junto. E daí a gente falou assim para um amigo nosso que ia tirar as fotos. A gente falou assim, olha, a gente não vai posar para foto. Nem pense em pedir pose para foto. Se vira, tira as fotos aí. E depois, né, o que sair, saiu. Não tem quase nenhuma foto boa. Mas a festa tava maravilhosa. Entendeu? Isso, eu vejo assim, esses dias eu tava num desses ritos familiares e teve uma discussão pela foto ali, que demorou, não sei, eu fiquei rindo, né, cara? E eu e a minha esposa, a gente é muito descolado disso. Não que a gente não gosta, a gente vai lá pra fazer a foto especial muitas vezes. A gente tem, porque tem que marcar a tua infância. Hoje a gente tá muito conectado nessas lembranças. Mas, cara, não pode ser isso a coisa mais importante, né? E isso é real. Eu sou um que... Eu não gosto que me ligue. Eu tenho um amigo, o Andy, desculpa, Andy. Ele adora ligar. O Andy adora ligar. Andy, tu já sabe, a próxima vez que tu ligar, ele não atender. Mas eu não atendo. Eu respondo pelo WhatsApp. E ele fica muito chateado. Já sabe. Ele fica muito chateado. Ele diz, tu não me atende quando eu ligo. E eu agora tô falando, é verdade, né? E ele tá fazendo certo, o errado tô eu, né? Porque a gente tá muito nessa da mensagem tão rápido, né? Então... É que aí vou fazer uma provocação também, né? Porque o que acontece? De fato, conviver não é fácil. Não. E eu não tô falando que era fácil na época que o pessoal passava sem avisar na casa um do outro, pra tomar um cafezinho e mudava todos os planos.
é que conviver não é fácil. Só que agora ficou mais fácil da gente se esconder, fugir da convivência. A convivência é uma grande prova para o ser humano. A convivência talvez seja uma das maiores provas que a gente enfrente, porque é um outro universo, um outro ali na tua frente, né? Eu tenho esse universo aqui que eu tô tentando dar conta de descobrir e de lidar, e aí eu ainda vou ter que me dar o trabalho de decodificar, né? E me conectar com aquele outro universo que tá ali. Então, assim, dá trabalho. A gente se enxerga através do outro, o outro é espelho para nós. Só que se não é assim, como é que a gente cresce? Como é que a gente aprende? É que ao mesmo tempo que é uma necessidade para nós, não, a gente não quer, né? Tipo, é uma necessidade, a gente se sente sozinho, mas a gente foge, né? Daí a gente não consegue identificar esse porque a gente não quer sentimento. aprofundar. Essa que é a questão. A gente, para mim, uma das maiores causas de tudo isso é esse grande materialismo que a gente vive, essa superficialidade, né? Tudo que é profundo, tudo que dá trabalho, tudo que exige esforço, né? A gente está numa era de lei do menor esforço. E onde que isso está nos levando, né? É a nossa mente. Na tua pesquisa lá com essas famílias, qual foi o impacto da internet na vida, assim, no efeito, assim, na vida dessas pessoas? Tu achou que isso foi positivo, assim, para essas mulheres? Eu imagino, tu disse às mulheres, o marido saía e daí antes ela ficava sozinha. A partir dali ela pôde se conectar de alguma forma com alguém. Mas foi positivo no modo geral ou é difícil afirmar assim? Eu acho muito difícil afirmar, sabe? Mas e cada um vai ter o seu ponto de vista. A gente tem um entrevistado, por exemplo, que a vida dele acabou, porque a mulher dele conheceu um outro cara na internet. E deu ruim. Em um ano, ela com a internet, ela aprendeu uma nova. Ela fez curso de confeitaria e de não sei mais o quê. E ela foi trabalhar. Ela se mudou para a cidade desse cara que ela conheceu na internet, foi trabalhar numa padaria. Mas será que eles abandonou. eram felizes? Será que ele era feliz? Para ser assim, né? Para ela foi uma oportunidade Libertação. de sair de uma vida que talvez de outra forma ela não tivesse possibilidade. Para ele significou muita dor e muito sofrimento, né? Então, assim, é muito difícil, são cenários muito complexos. Mas a gente vê, por exemplo, o embate que tinha lá de famílias mais tradicionais e famílias mais, entre aspas, moderninhas, né? Então, a gente ia numa família e falava, não, aqui em casa a gente nem tem tal coisa, não, a internet é com horário, porque lá na casa dos outros viu o que aconteceu. Aí, já causou separação, já causou problema, isso é coisa do diabo, isso é coisa do capeta. Sério que tu ouviu isso? Em 2014, gente. Então, assim, é difícil afirmar, mas gera, com certeza, o que dá para afirmar é que, sem dúvida, gera um distanciamento. Por quê? Porque antes, eles falavam para nós, olha, o único momento que a família fica junto agora é quando a gente vai para o galpão separar o fumo e todo mundo escuta o rádio junto. Fora isso... Cada um tá no seu canto. Nos afastou. E aí? Nos afastou de um ponto e ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, tipo, essa questão que nem você falou no começo. Tem pessoas que hoje tá muito... Eu acho que aumentou muito isso. Até no passado tinha, mas tá mais evidente, assim. De pessoas, a avó mora em tal cidade, os meus pais moram em Presidente Getúlio, eu moro em Indaial. Então, os meus filhos convivem, eles se sentem tão próximos do meu pai, por quê? Porque quase todo dia eu faço uma videochamada, porque eu quero que os meus filhos desfrutem o meu pai e minha mãe, né? E uma vez eu reclamei isso para minha mãe, eu disse, a gente estava tendo um pouco essa comunicação, e eu comecei a olhar, mas olha que doideira que foi para mim. E vou uma confissão aqui. Porque eu saí de casa muito cedo, 16 anos, então, beleza, eu vim pra cá, trabalho, vida, eu não falava com os meus pais todos os dias. E eu falava com meu pai e a minha mãe cada 15 dias, uma vez por mês, ou quando eles vinham pra cá. Eu não era de ligar pra eles, o meu irmão liga todo dia, eu já era mais fechado. Quando os meus filhos, o Samuel, foi fazendo 1, 2, 3 anos,
eu comecei a pensar, o meu filho não sabe quem é o meu pai, né? Tipo, eu queria que essa herança do homem que eu admiro passasse pro meu pai. E daí eu comecei a reclamar com os meus pais, mas a culpa era minha. Então eu tava cobrando dos meus pais o que eu, na verdade, não estava fazendo com os meus pais, né? Como é que eu vou... Porque se eu não procuro os meus pais, a minha mãe me ligava, mas é minha responsabilidade, eu penso como filho. E daí um dia eu liguei pra mãe, poxa, os meus filhos estão crescendo e eles não sabem quem são vocês. E daí eu comecei a ligar e, claro, comecei a visitar, mas foi isso que eu senti, porque eu queria aquele legado dos meus filhos, né? E hoje, então, tipo, já tem aquela expectativa dos dois, qual hora que eu vou ligar para a avó e pro opa, né? Mas que loucura, né? É totalmente paradoxal os tempos que a gente vive, realmente. Eu agora tô contando essa história, né? Bom, a gente sempre morou afastado da família do meu pai, né? Tanto que meu tio ainda mora no Mato Grosso, meus tios, meus avós moravam no Paraná, a gente no Rio Grande do Sul, enfim. E eu não tenho dúvida de que se fosse hoje, eu teria tido um contato muito maior, uma relação, talvez até tivesse desenvolvido uma relação com a minha avó, que muito pouco desenvolvi, né? Com certeza, eu tenho quase certeza que isso seria diferente, realmente. Mas, então, assim, é uma ferramenta que possibilita. Só que se a gente não utilizar de uma forma consciente, entendeu? Essa possibilidade se perde. E mais, eu acho que a gente vai perdendo outras habilidades, porque acho que esse que é o ponto, entendeu? Na minha pesquisa, com certeza, dava para ver o quanto que essas famílias conseguiam manter, participar de eventos juntos, né? Vamos cozinhar junto, vamos tomar um vinho junto, vamos dar saudade, né? Pessoal que migrou, enfim, para outros países. Agora, esse é o lado positivo, né? Você poder, os teus filhos poderem ter esse vínculo com os teus pais. Eu acho que o ponto paradoxal é esse, né? Ao mesmo tempo que a gente ganha toda essa possibilidade, a gente perde outras capacidades humanas de vínculo e de comunicação. Porque se não fosse assim, por que a gente se sente tão sozinho? Porque o se sentir sozinho é muito menos da quantidade de vínculos fora e muito mais de um vazio que se sente por dentro. Esse que é o ponto. Tem tanta gente que tá casado, que falam, né, que a pior solidão é a solidão a dois. Que é você tá com alguém se sentindo sozinho. Por que isso, né? Da onde vem? O que faz a gente se sentir sozinho mesmo no meio de uma multidão? Isso foi uma pergunta que eu me fiz muito. Na época da pandemia, por exemplo, foi um período de altas reflexões nesse sentido, né? E aí eu comecei a perceber que super extrovertida, cheia de amigos, nunca tive problema para gerar relação com ninguém, né? Mas e por que um vazio, né? O que tá faltando? E aí você vai ver a qualidade dessas relações. Que relações são essas? E aí que começa a questão, né? Tem a ver com a qualidade e não com a quantidade. Olha, a pandemia veio como uma bomba nas famílias e nas relações humanas, né? Por quê? Nós estamos super conectados no celular, no trabalho, na festa, e daí a gente se obrigou a estar em casa aturando um outro. Deu um monte de divórcio. Pai brigando com o filho, os problemas que estavam lá tampadinhos, não tinha mais como ficar, porque a gente se obrigou a conviver. Exatamente. Então, tipo, meu, até me arrepia, cara. A gente tá muito filosófico, mas essa é a intenção mesmo. A gente foi obrigado a conviver, né? E aí essas questões vieram muito à tona, né? Emergiu o que estava escondido atrás de uma rotina, de uma mecanicidade. Porque é fácil, a gente vai... E difícil é conviver. É fácil no dia a dia a gente se esconder atrás do trabalho, se esconder atrás de um monte de coisas que a gente celular. faz. O próprio celular, exatamente. Então, e hoje não tem imagem mais comum do que você vê, né? A mãe com a criança no colo, o celular, a criança pedindo para brincar, o pai no celular, a mãe andando na frente, a criança atrás, a mãe no celular. Tu não acha que o celular tá transformando o ser humano numa ilha? Eu era obrigado. Uma sonífera ilha, tá todo mundo dormindo. Mas né? Cada um tá meio que
que na sua ilha. É, assim. mas eu acho que é muito conveniente, né? Porque a gente, de certa forma, consegue se proteger se proteger de passar trabalho, é isso. Eu falo se eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, e tenho a possibilidade simplesmente de ficar off. Hoje em dia a gente fala, né? Ah, eu fiquei meio off. Hoje em dia é até uma questão de saúde ficar off, né? Mas é uma questão de necessidade ficar off. Mas é estranho. Sabia que eu Pensa numa tenho pessoa isso? de 200 anos atrás olhar para... Como assim? Fica off. Eu vou te dizer que assim, eu tenho isso. Às vezes eu tô. Meu celular tá no celular de todo mundo, meu número de telefone. Dá um ranço, chega a dar um ranço de olhar pro Eu celular. respondo 300 mensagens por dia. E ainda tem gente que reclama que eu não respondo e eu não respondo mesmo, porque eu não consigo. Mas agora o meu assessor vai ter que se obrigar a me ajudar a responder, porque tá ficando demais, assim. Mas pela minha profissão. Mas eu digo assim, eu sinto muita necessidade de ficar off, tá? De às vezes chegar e simplesmente não olhar o celular. Eu não precisa, eu posso conversar com todo mundo, mas o ranço é do WhatsApp, do celular. Uhum. Não é de ficar sozinho. Parece que às vezes eu sinto falta dessa conversa de estar que nem. Por isso que eu gosto tanto do podcast, de estar aqui filosofando sobre o mundo, né? Porque No modo offline. porque tipo, tu pega assim, é difícil mesmo, né? A gente tá tão conectado, hiperconectado, mas ao mesmo tempo isso gera pra gente uma agonia. É que aí já tem também pesquisas falando de como a gente está sobrecarregado, porque aí a gente vai para uma outra polaridade que também diz respeito à quantidade de informação que a gente consegue processar. Né? Como se a gente... Sabe o celular quando começa a esquentar de tanto do processamento Assim a hard? gente também. Assim a gente também. Então, não é saudável de qualquer forma. Por isso, realmente, hoje está se falando em higiene, né? Em fazer essa higiene do celular, essa higiene do sono. E eu te digo assim, ó, eu tenho TDAH, eu tive porque... Eu tenho porque antes da era do celular eu já tinha dificuldade na escola. É muito difícil para mim se concentrar. Adoro papear, mas tipo assim, adoro conversar, mas prestar atenção na coisa para mim sempre foi um parto. Mas o celular me deixou muito pior. Isso nos últimos dias. E, cara, eu não consigo me desconectar a ponto. Agora minha esposa, daqui a pouco ela aparece, eu avisei ali na porta, ela vai entrar e dizendo eu avisei, mas é real, assim, tipo, eu não tô conseguindo me desconectar pela profissão, pelo que eu faço. Mas realmente assim, a gente chegou a um ponto que nós vamos ter que começar a refletir até que ponto tá tão conectado vale a pena, né? Tem tudo isso, né? Essa necessidade, ao mesmo tempo que a gente tem necessidade porque a necessidade que a gente tem de conexão, ela é uma necessidade mais básica, humana, que não é essa conexão que o celular propõe. É diferente. Tem essa diferença. Ai, tem a diferença total. Por exemplo, quando você está numa conversa real, olho a olho, cara a cara com a tua esposa, daquelas conversas assim que, ou não sei, um amigo, ou alguém que tu admira muito, um mentor, alguma coisa assim, né? Alguém que realmente traz significado para tua vida, te ajuda, te dá exemplo, né? Sabe aquela rede de pessoas que realmente são significativas, né? Como é que tu sai de encontros assim? Né? Não sei, eu posso falar por mim, né? Saio preenchida, né? Saio com um sentimento de plenitude, de preenchimento, de alegria, saio leve. E como é que a gente sai depois de responder 200 mensagens? Amassado. Né? Então, a conexão real, verdadeira, que o ser humano precisa, tem uma série de outros elementos. Olha só, dizem, né, que 80% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, daqui, a nossa interação, só 20% da nossa comunicação que a gente está captando é o verbal. O resto são outras coisas, de energia, de sinais, de coisas que o nosso cérebro processa que a gente nem está vendo, né?
que acontecem em microsegundos aqui, né? Milésimos de segundos, e a gente nem tá vendo. E o celular não é nem a falada. Ou seja, ela ainda é, né? Mesmo que seja por áudio, ainda assim não tem o direito, né? O tom, não tô vendo a tua expressão, não tô sentindo a atmosfera. Tanto é que um conselho dá, não discuta pelo celular. Gente... Nenhuma conversa deve ser pro celular. Condição. Isso sempre vai dar merda, cara. Exatamente. Não dá certo. Mas assim, ó, isso que tu fala que 80% da nossa conexão... Tu vê, a relação de afeto que você tem com o bebê. O meu filho tem 1 ano e 6 meses agora, o Matheus tá. E eu sinto isso. E eu tive um episódio, acho que 2 episódios atrás, foi o Éder Souza. E o episódio dele foi sobre... oratória. E daí ele estava falando sobre isso. Observe o bebê. Como é que ele se conecta com o pai e com a mãe? É totalmente através da expressão. Ele não entende o que tu fala. Então, como é que o bebê... E aconteceu isso comigo hoje de manhã, por exemplo. O Matheus, ele derrubou um negócio no chão e eu olhei para ele assim, tipo, filho, de novo. Ele já começou a chorar, né? Então, a conexão que ele tem é totalmente... É energia, né? Ele sentiu que o pai ficou triste. Eu não preciso falar para ele. E é uma coisa assim, ó, filho, vem tomar banho. Daí ele ri, foge. Quando eu filho, tu vem tomar banho, que é o brabo, né? Que o pai tá. Aí ele já vem, meu Deus. Outro tom. Né? E como é que ele sente isso? É a conexão que o celular não proporciona, né? Exato. Não, e outras coisas, né? A gente falava... essa questão é muito... Ao mesmo tempo, é vital para nós, né? Eu acho que eu cheguei a te comentar sobre aquele experimento que fizeram dos bebês no século XIX. Gente, eu fiquei chocada com aquilo, porque foi um imperador, né, que tinha interesse, queria descobrir que idioma, como é que os bebês iam se comunicar se ninguém falasse com eles. Qual seria, digamos assim, o idioma natural, né? E nem conseguiu terminar. Porque esses bebês, eles recebiam o asseio, o alimento, mas ninguém olhava para eles, nem se comunicava, não falava com eles, não embalava. E não deu para terminar o experimento, que os bebês morreram. Simplesmente morreram por falta de conexão humana, de contato humano. Bebês saudáveis, né? O corpo simplesmente para de funcionar. Em compensação, no século XX, um século depois, ali naquela época do pós-guerra, né, que tinha muitos orfanatos, na Alemanha também, viam também crianças totalmente saudáveis que simplesmente o corpo parava de funcionar. E aí foram ver que tinha um orfanato que as crianças não morriam. E era por quê? Porque tinha uma enfermeira que conversava, que brincava, que dava carinho, e essas crianças seguiam adiante. Então é impressionante, porque a gente não tem noção do quanto o contato humano ele é vital, ele não é só importante, ele é vital. E hoje a gente vê jovens, por exemplo, na Coreia, a gente vê uma série de notícias no Japão, na Coreia e outros países, de jovens que estão vivendo completamente isolados. Eu não sei se tu chegou a ver isso, eu não lembro como é que eles chamam aqueles espaços assim, mas é como se ele fosse para um bunker, assim. E ficasse lá e só pedisse comida de teleentrega e não convivesse. Ele escolhe não conviver com a sociedade. E totalmente conectados em programação, em jogos. Loucura! Já chega... Esses tempos eu vi que é quase uma outra espécie já de ser humano, né? É condicionado a ficar na frente do computador. Falando de pesquisa, assim, também, né? Se tu me permitir, que corrobora de novo com essa questão de ser vital... fizeram uma pesquisa sobre a felicidade em Harvard, né? Até hoje a pesquisa está rolando, mais de 80 anos de pesquisa, o maior estudo longitudinal que existe. E eles chegaram à conclusão de que o que faz uma pessoa viver mais tempo e de forma mais saudável é a qualidade das relações que ela tem. Mesmo que as pessoas sejam divorciadas, não importa. São aquelas pessoas que sentem que têm com quem contar. E aí, às vezes, os exames, porque eles têm toda a ficha médica desse pessoal, ao longo de décadas, os que ainda estão vivos, né? E pesquisam as famílias deles, os filhos, as esposas. Os que tinham melhor, digamos assim,
melhores exames médicos, né? Melhor condição física aos 50 anos do que outros, né? Nem chegavam aos 80 às vezes, porque eram infelizes nas suas relações. Então, olha só, né? Cultivar boas relações é não só importante, como vital. Né? Longevidade e saúde. Ó, avós, sim, eu até perguntei, porque eu falei isso pra ti fora do ar, né? Avós que cuidam de crianças podem viver até 20 anos a mais por cuidar do neto. Interessante, né? Eu acho isso muita loucura, cara. Mas não é por essa de tu se sentir pertencente. Eu acho que o teu corpo, inconscientemente, ele tem essa visão. Não, eu preciso estar aqui, eu sou importante para esse serzinho. E quem tem criança na família sabe como renova, né? Isso para os avós é uma coisa... É um estudo do Berlim. E agora... Em alemão é difícil. Nome chique em alemão. É um negócio aí em Berlim, que eles pesquisaram, tá? Uma universidade, uma pesquisa de 2016, que eles acompanharam idosos por cerca de 20 anos e descobriram que aqueles que cuidavam ocasionalmente dos netos ou ajudavam outras pessoas tinham menor risco de morte do que aqueles que não prestavam nenhum tipo de cuidado. A explicação científica é que o cuidado moderado ativa os sentimentos de propósito, pertencimento e utilidade, fatores protetores contra a depressão, ansiedade, declínio cognitivo. Além disso, envolve o movimento de física e interação social que também beneficiam a saúde. E agora, como eu posso identificar, fazer uma autoanálise e pensar assim, não, eu estou me sentindo sozinho no mundo de conexão. Na tua pesquisa, tu conseguiu identificar isso? Como é que eu posso perceber isso? Na pesquisa eu não identifiquei, só na vida mesmo. Na vida. Que esse tema também é um tema que eu vivenciei na minha vida mesmo, né? Uhum. Como é que eu posso identificar se eu estou me sentindo sozinho no meio de muitas são conexões? Os sintomas, porque essa questão da solidão é algo muito... Tem muita gente se sentindo sozinho. Eu acho que muita gente vai ter gatilho aqui com o nosso... Eu acho que sim. É um vazio, né? Eu vejo assim que... Bom, quem tá sozinho é uma coisa mais óbvia, né? Óbvio, né? Mas nem tanto, porque às vezes essas pessoas estão sozinhas, mas não se sentem sozinhas. Né? Elas estão sozinhas, moram sozinhas, mas se sentem muito conectadas a uma comunidade, se sentem muito pertencentes a uma comunidade. Então, nem sempre. Né? Aí a gente vai falar daquela solitude, né? Ou seja, que é até benéfico, que a gente precisa de momentos de solitude, a gente precisa dela para conseguir refletir, conseguir olhar para dentro, conseguir de fato se ouvir, se compreender, né? Isso é um ponto. Agora, estando com um monte de gente na volta, como é que eu sei que eu estou me sentindo sozinha? Eu acho que é aquele vazio que a gente sente, né? Não sei se você já se sentiu assim, ou se alguém também aí em casa já se sentiu assim, de voltar para casa e ao invés de estar bem, depois de passar um tempo com muitas pessoas, ou numa festa, ou num encontro de família, né, voltar para casa com um sentimento estranho, né, se sentindo vazio ou se sentindo meio sugado, meio amassado, né, porque as relações que fazem bem, acho que é que nem, sei lá, ter um relacionamento amoroso meio tóxico, assim, né, ou você se revitaliza ou você sai meio sugado, né, meio amassado. São esses dois adjetivos, assim, que eu encontro para poder explicar essa sensação, assim, né. Hoje tu propõe... Desculpa, só mais uma coisa. E eu acho que uma coisa muito interessante também é a gente... e isso com certeza é um fator para perceber se tá sozinho ou se sente sozinho ou não. Se você realmente sente que tem alguém com quem contar. Sabe? Se der M, se a coisa virar... Pra quem eu vou ligar. Pra quem eu vou correr. Exatamente. Como é que... Hoje você propõe 3 eixos, né? Espiritualidade, autoconhecimento e vínculos reais. Sim. Né? Por que tu chegou nesses 3 eixos, assim, tipo, para propor isso? Por que isso é importante? Para te não se sentir sozinho. Certo.
Bom, eu cheguei nesses 3 eixos numa mistura de estudos intensos, filosóficos, e experiência de vida também, né? E, obviamente, que a pesquisa acadêmica corroborou com tudo isso, né? Eu encontrei elementos ali que corroboravam com isso. Mas foi uma síntese, digamos assim, dessa experiência e dos estudos também. Bom, para a gente lidar com a solidão nessa era de hiperconexão, né? Essa proposta de 3 eixos vem da ideia de, em primeiro lugar, né? A questão da espiritualidade. Sem falar aqui de nenhuma religião específica, né? Mas é a espiritualidade como essa conexão com o sagrado que vive em mim. A conexão com algo superior, com algo mais elevado, com valores elevados, né? Essa conexão com algo para além de nós, né? Isso tem tudo a ver com aquela palavra que tu comentaste, que é pertencimento. Eu vou abrir um parênteses aqui, se tu me permite. Há uns anos atrás, meu ex-companheiro perdeu a avó, o avô. O avô faleceu e nós fomos para a cidade, no interior, para participar do velório e tudo mais. E a avó ficou sozinha. Era uma cidade no interior do Rio Grande do Sul de 2.000 habitantes. E aí, no dia seguinte do enterro, o padre da cidade, junto com mais 2 voluntárias da igreja, foram na casa dela perguntar como ela estava, se ela precisava de ajuda, se precisava que alguém fosse no mercado. Ela tinha apoio da família, né? Mas pode ser que não, pode ser que fosse uma pessoa sozinha. E aí perguntaram se precisava ir no médico, mediram a pressão, viram como ela estava em casa, se ela tinha conseguido dormir, se tinha tomado banho. Isso traz, tanto para quem está neste movimento de ajudar o outro, quanto a pessoa que está sendo ajudada, isso traz uma noção de pertencimento. Você é importante, você importa, você é amado, você é acolhido, você faz parte de algo. E isso também é extremamente importante para o ser humano, né? Então, quando eu falo de espiritualidade, desse primeiro eixo de espiritualidade, é você se conectar com algo superior que faz com que a gente se sinta, de alguma forma, pertencente. De alguma forma, o ser humano Eu tenho uma frase do Saint-Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, que é um dos meus favoritos, né? Que ele fala: só quando nos conectamos por algo superior a nós e acima de nós é que respiramos. O ser humano, por algum motivo, o ser humano é um ser que ele simboliza a vida, né? Ele é o único ser que, bom, quando um outro morre, ele vela, ele faz... foi o primeiro ser que encontraram pedras, né, empilhadas, né, que não tem um uso funcional, mas sim um uso simbólico, né? O ser humano ele tem essa necessidade de se conectar com algo superior. E aí, como a gente está perdendo essa conexão com algo superior, a gente começa também a perder a capacidade de simbolizar a vida, de se aprofundar, de se sentir parte de um todo, né? Então, essa reconexão, de alguma forma, dentro da crença de cada um, é muito importante. Só aí já é meio caminho andado para a gente passar para o segundo passo de conexão com a gente mesmo. Que aí tem a ver com esse autoconhecimento, né? Aí eu vou para rotinas e práticas de autoconhecimento, de reflexão, de compreender esse veículo, né? Que o nosso ser habita, né? E conseguir mudando alguns hábitos, conseguir compreender por que agimos ou reagimos de determinada forma, né? E esse autoconhecimento vai nos permitir o terceiro passo de uma forma bem mais tranquila, que é a convivência com os demais, né? Claro que todos eles acontecem ao mesmo tempo, não tem uma ordem, né? Eu primeiro me conecto para cima, depois para dentro, depois para os lados, não. Tudo acontece ao mesmo tempo, porque a gente está vivendo em sociedade. Mas ter essa noção dessas três conexões é super importante. A gente convive melhor quando a gente sabe viver melhor, né? E daí se afasta dessa questão da solitude, né? De se sentir sozinho mesmo estando tão acompanhado, né? Com a possibilidade de estar tão conectado.
É porque você se torna uma companhia para você mesmo, né? Uma boa companhia para você mesmo. Você tá bem onde você tá. E aí você consegue tá bem sozinho, tá bem com os outros, né? Viver e deixar viver, né? Saber viver consigo, saber viver com os outros. Hoje, se fosse assim para fazer um manual prático aqui, manual prático Manual prático. de como ter uma conexão com a espiritualidade, consigo mesmo e com os demais. O que você... Cara, eu quero começar a mudar. Eu cheguei a um ponto aqui de que eu vejo que eu estou indo por um caminho que não vai me fazer bem, né? Até porque tem pesquisas que dizem, né, que a solidão pode fazer ficar doente, Alzheimer, depressão, vários fatores. Hoje eu me identifiquei aqui que eu preciso melhorar. Como seria? O que eu posso fazer diariamente que vai me ajudar a me conectar mais, assim? De forma, assim, bem simples, Simples, né? Numa primeira... bom, rotinas espirituais, né? Seja da crença que for, né? É importante... eu gosto de meditar, eu gosto de rezar. Eu preciso ter o meu momento. Muito importante, ter um momento de começar o dia, né? Sacralizar aquele dia, agradecer por aquele dia, né? Seja como for. E no final do dia também, muito legal, né? Chegar no final do dia, agradecer pela oportunidade de estar vivo mais um dia, poder fazer um relato do dia, bom ter diário. Claro. Mas eu acho que isso é até simbólico, porque como a gente está muito conectado com a informação, com o Instagram, às vezes a gente começa a entrar numa celeuma num redemoinho de ingratidão pelo que a gente tem, desejando o que o outro às vezes nem tem, só parece que tem. E eu falo muito isso às vezes com a minha esposa, e a gente às vezes começa a entrar numa questão do consumismo, de querer trabalhar para cacete, vamos falar bem a real assim, porque eu quero ter isso, né? Olha isso, e daí a gente entra nessa questão de ingratidão e a gente não consegue viver o hoje. Que o hoje é que eu tenho uma Kombi Home, uma Kombi enferrujada, onde eu vou pra praia com os meus filhos e eles amam aquela Kombi, né? E daí às vezes eu posso chegar lá na praia e ver o motorhome de 1,5 milhão do cara e ficar olhando e esquecer de viver que a minha Kombi enferrujada me proporcionou me levar até lá. Tô dando um exemplo aqui pra você. Ou às vezes você tá ali olhando seu trabalho, cara, e você não tá curtindo o momento com o teu filho, o tempo tá passando, cara, ele já tem 4 anos, ele vai fazer 5 em outubro. E tu tá ali ingrato, reclamando, brigando com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai. Então, tipo, eu acho que esse exercício diário de agradecer, de acordar e agradecer pelo ar que eu respiro, pela minha esposa que tá ali, pelos meus filhos, nos faz realmente, eu acho que viver melhor. Independente da fé que a gente tem, né? Com certeza. E tem um exercício estoico bem interessante, né, que os filósofos estoicos romanos eles propunham, que é o seguinte: comece a imaginar tudo que tu reclama ao longo do teu dia, né? Começa a imaginar a tua vida sem isso. Então tá, que saco ter que levantar hoje para ir trabalhar. Tá, então imagina que não tem esse trabalho. Como é que seria a minha vida? E imagine o seu dia e a sua vida sem todas essas coisas que você reclama, né? E veja, né? Porque a gente tem que ser prático. O que adianta a gente reclamar, né? ou então pegue e mude a sua realidade. Então, o que eu tô fazendo realmente tá uma porcaria, eu quero mudar. Então, o que eu tô fazendo? Faça um plano, traça um plano. Porque senão a gente passa 10, 20, 30, 40 anos reclamando, o tempo passando e a gente não tá fazendo coisas práticas para mudar isso, né? Ou se você chega à conclusão de que não, de que realmente é melhor ter este trabalho, ter esta esposa, ter esta família, ter essa Kombi enferrujada, seja grato. Né? E eu digo assim, porque poderia não ter nada disso. Uma vez eu tava num camping lá. Na verdade não era um camping, era um parque aquático. E eu vi um casal de influencers. Eles estavam discutindo muito, assim. E isso me chamou a atenção, porque eu tava ali sentado. E eu até não conhecia eles pessoalmente. E nem eles me conheciam, mas eu tava ali vendo e observando que eles estavam ali fazendo material publicitário. Cara, eles estavam discutindo muito, assim. Não sei, eu não peguei o que era, mas a gente sabe, né? A gente vê as caras.
E daí, na hora de gravar o vídeo, tipo, eles se abraçaram, se beijaram. E quando terminou, o pau pegou de novo. Daí eu fiquei pensando, pá, né? Até eles brigam. E a gente pautando a nossa vida pelo que a gente vê editado, É. sabe? Isso aqui. E daí, às vezes, é essa sensação de ingratidão, né? De solidão que a gente acaba nos levando para um mundo assim, será que eu sou feliz aqui? Mas pra pensar, né? Eu vi aqui no material que a produção me mandou, né? Práticas de silêncio diário de 5 a 10 minutos sem estímulos digitais. Isso. Pra pensar, né? Isso, esse seria o segundo passo, né? Então, cara, o primeiro passo ali, né? Essa conexão. Alguma prática espiritual, né? Que você coloque todos os dias. Tem que ser todos os dias, né? Um ritual que você tenha. Depois, a questão do autoconhecimento, né? Reflexão diário é muito legal, né? Que você responda 3 perguntas toda noite, né? Você vai começando a ver padrões. 3 perguntas ou um parágrafo, né? Pode ser o que teve de bom, o que teve de ruim, algo que eu preciso melhorar. Bom, depois de um mês anotando todos os dias que você pisou na bola, sempre na mesma coisa, aqui está um ponto. Isso é muito prático, né? Aqui está um ponto que eu preciso melhorar. Aqui está um ponto que eu preciso transformar. E, bom, em relação a relação com os demais, né? Eu sugiro se propor algum exercício que seja difícil para você. Então, se é difícil conversar com alguém estranho, se é difícil ir num lugar com muitas pessoas, pega algo que é difícil e se propõe a fazer uma vez, né? Se propor a se expor a algo difícil, né? Ou falar algo que você está há muito tempo querendo falar para alguém e não consegue, ou pedir desculpa. Eu passei por isso há poucos dias, né? Eu sou muito difícil. Fui filho de pastor, então vamos lá. Meu pai, ele não era só o meu pastor, no caso, não era só o meu pastor, ele era meu pai. Então, vamos lá. Eu nunca conversei com meu pai sobre nada, né? Porque eu era o filho de pastor perfeito, né? Que nunca errava, que era um exemplo para todos os outros jovens, porque eu era o filho do pastor. Então, mas hoje eu olho, era besteira da minha cabeça, que hoje eu olhando meu pai e refletindo no meu passado, eu como eu perdi tempo. Porque o meu pai sempre foi muito parceiro, mas eu criei essa idealização do que eu tinha que ser porque o meu pai era o pastor. Essa cobrança. Uma cobrança desnecessária. Então, eu odeio falar dos meus defeitos para outras pessoas. Assim, de eu falar. Eu não tenho problema de escutar. Mas eu cheguei a admitir, vou falar de uma fraqueza minha. E daí um dia eu cheguei em casa, eu e a minha esposa, e eu vi um amigo meu. Cara, a gente tava ali e ele falou assim, não, um dia eu cheguei com a minha esposa, conversei sobre tal coisa e tal. E eu fiquei, ele falou isso pra esposa, como ele é louco, né, cara? Eu jamais faria isso. Daí eu cheguei em casa, eu e a Jaque ali, a gente teve uma DR, assim, né, eu no celular e tal. E daí, tipo, não tava legal aquela semana. Daí eu disse pra ela, assim, foi muito engraçado. Tipo, a artimanha que eu arrumei pra falar. A gente deitou no sofá lá, daí eu, tipo assim, eu disse, o problema é que tu não me escuta. Se eu falo, tu já me julga, mas não. Tipo assim, eu já tava... Eu cheguei em casa, eu fui do carro, pensando, não, eu vou chegar em casa hoje, vou conversar com a Jaque, porque que eu não tô legal, assim, né? Que eu não tava bem, só que eu tenho dificuldade de falar. Eu criei essa casca. Aí, tipo, primeiro eu joguei pra ela a responsabilidade, né? Tipo, porque eu não... E tal, e daí ela tá... Cara, minha esposa é muito sábia, né? É por isso que eu amo ela. Ela disse assim, não, tá bom, amor. Eu estou aqui hoje pra te escutar, eu não vou te julgar. E, cara, era nada a ver, tipo assim, nada a ver. Parecia assim que eu ia falar, tipo assim, algo muito... Que nada. Tipo, eu tô chateado porque essa semana aconteceu isso. Daí eu falei dela, que bom que você se abriu, amor, e tal. Tipo assim, certo, ela foi dormir pensando todo esse drama, né? Mas pra mim foi algo muito desafiador falar sobre por que eu tava me sentindo mal, que eu tava triste aquela semana.
Para mim isso foi algo muito desafiador. Por quê? Porque eu odeio falar das minhas fraquezas. Eu até sou de falar, mas sempre, tipo assim, se eu falo, eu tô bravo contigo porque tu derrubou essa lata. Eu não vou falar que porque tu derrubou. Não, eu tô triste contigo. Por quê? Não, tipo, eu sempre vou até um Bota pra limite. baixo do tapete. É isso. E, cara, eu fiz Não vamos isso. se incomodar. E pra mim foi muito bom. Não que eu melhorei depois disso, eu ainda tenho muito isso, muita dificuldade de expressar descontentamento, mas tá aí. Por quê? Porque eu sou bom pra conversar com todo mundo. Eu tô na fila do aeroporto ou no mercado, eu já tô falando, mas qual é o meu problema? Eu odeio. Então, se eu tô triste, eu não falo pra ninguém, eu vou guardando. E isso foi libertador. É muito legal isso. Agora, olha que interessante, né? O fato dela ter sido receptiva fez toda a diferença. Porque a comunicação, ela é assim. Imagina que ela tivesse sido reativa, tivesse jogado, rebatido alguma Não, é tu coisa, que, não, sei lá. aí ia fechar mais ainda. É. Né? E o que eu vejo assim é que hoje a gente está cada vez mais espinhento, né? Cada um com o seu. É o porco espinho. É, Né? A gente tem a necessidade de estar próximo, mas muito próximo machuca. é. Né? Então a gente precisa de alguma forma começar a conseguir se aproximar, né? Eu acho que o amor é a grande saída, né? Porque só com muito amor pra gente conviver, né? E conseguir É verdade. superar. Mas assim, eu acho que essa questão, esses exercícios, né, como tu diz assim, né, de buscar. Qual é? A gente sabe, todos nós sabemos. Se tu parar para refletir, que daí vem, né? Até gera uma emoção isso aqui, né? Me emociona falar de Querido. verdade assim. Mas vamos lá, essa questão da espiritualidade, tu se conecta com Deus, com a tua fé, né? E aqui a gente tá falando de uma maneira, tu vai se conectar, tu vai passar a ter gratidão, daí consigo mesmo, que é o autoconhecimento. Tu vai identificar quais são as tuas fraquezas, né? Tipo, isso que tu identificou e conseguiu agir. E a tua É. esposa estava receptiva para acolher isso. Isso. Daí a partir dali vai melhorar para ti a conexão com as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho que falar pro Andy que eu não gosto que me liga. Andy, para de ligar. Não, pecado. Não, mas ele é um amigo que tem a liberdade. É interessante, porque eu respeito a opinião dele. Né? É uma pessoa que é a única pessoa que tem a liberdade de chegar e apontar as minhas falhas. Por quê? Porque eu olho para ele como alguém que eu respeito. Mas eu odeio que me liguem. Então, tipo assim, mas é difícil expressar descontentamento porque eu cresci condicionado a isso, né? Uhum. De não falar. Mas a gente tem que exercitar, porque daí quando eu falo, não me liga, me manda um WhatsApp que daí eu te ligo. Cara, por exemplo, isso vai melhorar a tua convivência, né? Tu não vai se sentir sozinho ou irritado ou Uhum. retraído a partir da hora que tu precisa se conhecer, né? Uhum. Precisa. E o que é mais louco é que esse caminho de autoconhecimento, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente começa a compreender melhor os demais. É automático. É muito louco isso. Porque você começa a conseguir imaginar as batalhas que o outro está travando também. Você conhece mais da natureza humana, sabe? Acho que faz bem a gente encarar tudo sempre como uma experimentação, como uma grande investigação da vida, porque aí você começa a se investigar, fazer perguntas sobre você mesmo e começa a se perguntar, será que o outro também não está agindo assim? Por causa de tal coisa? Você começa a ter mais respeito pelo outro, mais gratidão pelo outro, mais compreensão pelo outro. Eu tenho uma coisa, e a minha esposa também, a gente é muito de perguntar da vida das pessoas. Poucas pessoas que perguntam sobre a tua vida. E é tudo que a gente quer, que alguém chegue e te pergunte como é que você tá. Hoje a gente tá muito conectado à internet, em celular, então a gente ouve muito menos. A gente não tem uma escuta. Sim. A gente parece que a internet, essa questão gerou um individualismo, assim, tipo, é muito a gente. Então a gente não para ouvir. Não. Então, essa semana... Inclusive, quando alguém fala assim, oi, tudo bem? E a pessoa fala, não tá tudo bem. A gente meio que não sabe o que fazer, né? Como assim, né? E essa semana foi um casal de amigos, a minha esposa, eu achei muito interessante. Porque a gente tem muito disso de perguntar, então muita gente tem a liberdade de chegar e falar dos problemas para nós.
Então, dos nossos amigos no trabalho, a gente tem muito essa questão e eu e ela às vezes conversam, como é engraçado, mas é por quê? Porque a gente para perguntar, não é porque a gente tem algo especial, ou até tenha, mas tipo, a gente para perguntar como é que você está e o teu trabalho. E às vezes a gente sente falta de amigos que façam o mesmo. E esses dias ela disse assim pra mim, amor, o fulano e a fulana vão lá em casa, sábado, e eles são os únicos amigos que perguntam como eu tô. Pronto, fizemos até hambúrguer para receber eles. Porque, pô, que legal, vai vir alguém que vai perguntar sobre a gente, né? Porque a gente quer ser ouvido, né? Só que, pare para refletir um pouco, né? De tudo que a gente falou aqui. Às vezes a gente tá se sentindo sozinho, mas o que a gente tá sendo também pro outro, né? Será que a gente tá parando para perguntar como é que eles estão? Dentro disso, como tu falou, né? Quando a gente tá bem, aí a gente vai poder ser um replicador disso, né? Para passar para perguntar pro outro, como é que ele tá? Você tá bem? Você dormiu bem? Como é que tá a sua família? A gente não faz mais essas perguntas para as pessoas. Não faz. Hoje eu acho que ter uma escuta verdadeira, uma escuta ativa é um ato revolucionário, assim. A gente fazer revolução, sabe? Porque num mundo em que a gente está cada vez mais assim focado no próprio umbigo, né? Porque você ter um interesse real, de verdade, sabe? Porque quando a gente não olha pro olho da pessoa, que a gente não tem essa comunicação que não é verbal, a gente não consegue perceber que ela tá triste, né? Que ela não tá bem, agora se tu olha no olho, tu consegue perceber. Quando ela chegou aqui, ela tava cansada, né? Ofereci um café, né? Por quê? Porque veio de viagem. Então a gente tem que passar a observar as pessoas, né? O que tem? Eu acho que isso é tão importante. E daí a gente vai passar a fazer diferença mesmo, né? Tenho aqui um projeto teu que é o Desplug. Aqui embaixo tá. Floripa. O que é isso? O que tu tá inventando lá em Floripa? Inventando moda. Inventando moda. Então, na verdade, a gente tem notado já um movimento. Já em outros países, já comecei a notar esse movimento de muitos eventos que têm uma proposta de totalmente offline, né? Então, já em vários países estão acontecendo isso. Eu comecei a perceber esse movimento e, para ser muito honesta, essa era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas não tinha chegado o momento certo, nem a formatação certa, né? E aí agora chegou o momento, foi lançado o Desplug, né? No caso Desplug.Floripa, tomara que outras cidades depois também né, passem a aderir esse movimento. Mas a ideia, então, são eventos offline, totalmente offline. Nada de celular. Nada de celular. A primeira regra é guardar o celular. Não, a gente dá aquele aviso, não se preocupem, alguém vai estar filmando a experiência de vocês, depois vocês vão receber. Aí todo mundo vai ficar tranquilo, né? Mas a ideia é realmente poder promover, né, momentos de desconexão do celular, desplugar mesmo, né? E daí com atividades propostas dentro desses 3 eixos, né? Atividades tanto de conexão com a espiritualidade, de autoconhecimento e também de conhecer pessoas novas, fazer amizades. Então, tem eventos de vários tipos. Desde eventos que você vai poder ir lá, ler um livrinho, fazer um piquenique com o pessoal, ler o teu livro, né? Até uma atividade manual de cerâmica, jogos de tabuleiro, montar quebra-cabeça. A ideia é fazer eventos de vários tipos dentro desses 3 eixos, né? Totalmente desconectados. Vai ter que guardar o celular. Vai ter que guardar o celular. A gente, inclusive, tem um super parceiro que já aderiu prontamente a essa ideia, que as boas ideias, é interessante que as boas ideias parece que elas vão descendo, vão surgindo, e aí algumas pessoas captam, né? E aí, quando eu cheguei lá para fazer essa proposta, um lugar maravilhoso em Florianópolis, que é o Cumbuca, um restaurante lá no Rio Tavares, no bairro Rio Tavares, em Florianópolis, a menina, né, a dona lá, falou, nossa, a gente estava justamente pensando em fazer, a gente está na mesma linha de pensamento, já estávamos tendo ideias de eventos offline também, vamos fazer. E é um lugar maravilhoso, no meio da natureza, né? E aí a gente pretende, então, fazer o primeiro evento lá no Cumbuca.
E, para minha surpresa, eu ainda não estava sabendo dessa iniciativa. Eu cheguei para a reunião e aí ela estava com um jornalzinho na mão, Jornal Offline, que recém teve a sua primeira edição lá em Florianópolis, uma galera do Campeche, e que tem o jornal físico, né, com essa proposta, com vários patrocinadores da região ali, escrevendo matérias, notícias de pessoas de Floripa, falando sobre a ilha, trazendo arte, cultura. Nossa, que legal. Cara, super, super... Eu sou viciado em jornal, né? Eu tinha assinatura, Jornal agora impresso. Tá ficando muito... Tá sendo difícil, né? E eu lembro quando o pai tinha assinatura diária do jornal Santa, era. Não, era Boa Notícia, que é até junto, eu acho. E todo dia eu tinha o maior orgulho de dizer pros amigos que eu tinha jornal em casa. E eu lia de cabo a rabo. Eu lia tudo, tudo, tudo. Gostava de ler, porque daí não tinha só notícia de sangue ali, né, cara? Claro. Tinha os colunistas, era muito massa, mano. Com o rádio também já era essa paixão, mas esse negócio do offline ali tem uma magia, né? Tem diferente. uma magia. E de alguma forma também a parte da sensorialidade, né? Eu peguei o jornal, tem uma textura totalmente diferente. O cheirinho. Enfim. Mas lá no Desplug, né? Basicamente, para a pessoa participar, como é que vai funcionar? Então, a gente vai lançar em breve o primeiro evento, a gente vai abrir em breve as inscrições para o primeiro evento, né? Ainda não tem data, mas vai ser ainda nesse semestre. Desplug.floripa no Instagram. E aí a gente já dá para começar a mandar mensagem lá, quem tiver interesse, que a gente já está fazendo uma lista prévia, pré-evento, né? E em breve a gente vai já divulgar a data do primeiro evento, que vai ser no Cumbuca. Já temos o local. Eu tenho eu não parece que eu já ouvi esse nome em algum lugar. O Cumbuca? É um lugar maravilhoso. Fiquei curioso. Lá em Floripa. Mas a ideia, gente, então é justamente a gente promover eventos, né, por toda a ilha. O nosso sonho, na verdade, é que chegue um momento que esse movimento Desplug, a gente consiga fazer um day offline, assim, que vários bares, restaurantes, cafeterias possam aderir a essa ideia, né, de todo mundo entrar e deixar o celular e realmente ter uma experiência Isso está acontecendo offline. em mais países também, né? Sim, inclusive no Brasil. Eu estava olhando aqui uma comunidade que você mandou ali no 524 mil seguidores. E é nessa pegada de... É nessa pegada. Na natureza. A galera se reúne para estar junto, para desenvolver novas habilidades, novos hobbies, né? Então, cerâmica, tricô, pintura, ou simplesmente descansar. O sonho da minha esposa, a minha casa, nossa casa vai ser um L. Um L. E aqui, no L, só para você entender que tá em casa, vai ser um jardim. E os quartos, a sala, todos vão ser de vidro por jardim. Porque a nossa intenção a gente mora num apartamento hoje. A gente sabe que vai sujar um monte e tal. Mas ter essa conexão, assim, de ninguém estar sozinho em nenhum momento, né? E de ter o jardim conectado com a casa, assim. Por quê? Para ter essa conexão diferente. A gente está muito sentindo essa necessidade, assim. Que legal. A gente vai lá no terreno, já tem o terreno, a gente fica sentado imaginando. A gente já foi com a Kombi esses dias lá e ficou, a gente vai fazer assim e vai dar um jeito de ser assim. Mas porque a gente precisa ter essa conexão, né? Que legal. Não, parabéns. É um sonho, mas na verdade, sim, esse movimento está acontecendo já em vários países. Inclusive em São Paulo existe uma casa, se chama Casa do Offline. Fica lá no bairro Pinheiros. É uma casa onde as pessoas se reúnem, tipo um clube mesmo. O pessoal paga uma mensalidade para ir para lá. E o pessoal se junta para ler livro junto, ou fazer uma roda de leitura, ou cada um lendo o seu livro, fazer oficinas, jogar jogos, montar quebra-cabeça, cozinhar junto, comer junto, né? Coisas que são tão humanas, né? E que a gente tá perdendo, né? Cara, muito legal o nosso episódio. Já tem 2 horas de episódio. 2 horas? Voou o tempo. E eu esqueci de fazer os patrocinadores, tá? Só no Desculpa início. na verdade,
tem os blocos de patrocínio, mas é que foi muito massa, né, cara? Daí eu não queria interromper o flow, né? Tava muito massa. Então, mas vamos fazer um bloco agora. Antes vamos brindar a tua presença. Vamos Tu pode brindar. escolher. Tu quer uva tradicional ou zero? Eu quero uva. Ah, uva. Maçã. Maçã verde? Maçã verde. Então, maçã verde. E é bom, tá? Esse é o meu preferido. Ah, Pode é? pegar esse meu preferido. Escolhi E eu ainda vou o... pegar o tradicional aqui. Mas é uma delícia. Agora não tá tão geladinho porque a gente conversou demais. Duas O certo horas é fazer depois. no começo, 2 tá? horas depois. A gente brinda no começo, mas hoje a gente tá brindando a tua presença. Essa é bacana. Querido. E foi muito divertido mesmo a nossa conversa. Nossa, voou o tempo, nem percebi 2 horas. Viu? O podcast tem esse dom. Obrigado por estar com a gente. O Storm Imagina, Energetic obrigada a você. Drink, a bebida que vai revolucionar a sua experiência energética. E agora a gente vai para um break único hoje de todos os patrocinadores. Anota qual é o tempo. Quanto tem ali de gravação? É. Então, tu anota ali. É que a gente começou mais tarde. Anota ali pro Emerson saber mais ou menos qual é o tempo que a gente fez o break. Tá? 1h40. Opa! Tosse com... Perdemos o horário do almoço, então. Como é que é o sorteio do bife? Me falava minha ex-sogra. Perder o sorteio do bife quando a gente chegava atrasado. Meu Deus, eu fiz um estrago. Faltou alguma coisa? Olha, eu acho que a gente cobriu tudo. Podemos resgatar o que tu quiser resgatar, sim, mas eu acho que foi tudo. Foi tudo? Eu acho que sim. Meu, que estrago que eu fiz aqui. Eu acho que, de repente, dá só pra falar por que essa... Ah, o cara da capa tá pra... O livro já tá pronto, mas tô dependendo do capista pra fazer o... Vai ser agora em maio, não sei bem a data. Mas, de repente, não sei, tu que sabe, querido. Aquela parte dos eventos, né? Ficou só uma divulgação, mas de repente explicar por que é legal, por que isso pode trazer benefícios. Do Desplug. É que não é só o tá junto pelo tá junto, mas é um resgate, né? Sei lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Obrigado aos nossos patrocinadores, vocês que fazem do Agita esse sucesso. A gente tem muita gratidão porque o pessoal tá desde o início com a gente, principalmente o seu César do Storm, mas a gente teve a felicidade desse ano também a Unifique, que é uma grande marca do nosso estado, estar aqui junto com a gente. Eu agradeço a todos vocês por sempre acreditarem. A Unifique é o provedor oficial do AgitaCast. Gente, a gente estava falando sobre o Desplug, né? A gente divulgou, mas para as pessoas entenderem, né, qual é a importância de participar disso, né? Dentro dessa era tão digital que a gente vive, tão comunicativa. Quando falou que... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Realmente hoje a gente tem mais informações do que um rei tinha, um imperador, né? A gente já acorda. Eu tenho esse vício de acordar com o celular e já olhar as notícias. É a primeira coisa que eu faço no dia. Eu acho que isso eu tenho que mudar. Eu já entro no WhatsApp. Mas qual a importância do Desplug? O que ele vai fazer de bem aí para quem participar? Isso, um parênteses aí com essa coisa do celular ao acordar e também ao dormir, né? A própria neurociência também está trazendo bastante pesquisa em relação a isso, o quanto faz mal, né? A gente usar as telas
pelo menos 1 hora antes de dormir e 1 hora depois de acordar. Porque tem uma série de hormônios e uma série de mecanismos, né, fisiológicos que são ativados através da luz do sol. A gente está preparado, né, para estar exposto à luz do sol nas primeiras horas do dia, por exemplo, né? Então, e para ter um sono também, né, um sono reparador e de fato bom, né? Então, esses são hábitos que realmente são bem importantes da gente tentar aos pouquinhos ir mudando, né? E o Desplug, ele vem com essa ideia não só de promover eventos na cidade para que as pessoas conheçam outras pessoas, façam amizade, desenvolvam hobbies, né? Desconectar um pouquinho, mas também para gerar um movimento de consciência, né? A ideia do Desplug é que gere uma reflexão a respeito disso. Então, à medida que eu vou num encontro desses, para nem que seja ficar na minha, sozinho, mas junto, né? E fazendo alguma coisa, ou conhecer pessoas novas, à medida que eu me desconecto e me relembro, ou, para quem já nasceu na era do celular, né? Aprendo como é se relacionar sem o celular, isso vai gerando uma reverberação e uma reflexão, né? A respeito disso. Quem sabe vou conseguindo encaixar outros momentos sem tela no meu dia a dia, né? Ficar mais tempo desconectado e procurando conexões mais reais, né? Fora das telas. E a gente necessita disso mesmo, acho que todos nós, né? Não adianta reclamar se tu não buscar melhorar, né, cara? Porque daí depois a gente tá aqui, mas meu Deus, eu tô... É culpa nossa, a gente que busca, né? Essa hiperconexão e se afastando da comunicação real, né? Olha, é uma oportunidade boa mesmo. Mas eu acho que não precisa só... Eu sei que o evento é importante, mas tem que ser uma consciência para todo mundo, né? Independente do lugar, né? Com certeza. Pare um pouquinho, pense mais. Essa é a ideia do movimento, trazer reflexão, trazer mais consciência em relação a isso. A parte dos eventos vai ser algo divertido para a gente estar junto, para a gente aprender coisas juntos, né? Mas a ideia do movimento como um todo é trazer essa reflexão. Posso te fazer um pedido? Claro. Que você, quando o livro sair, você vai fazer um vídeo, né? Sim. E eu vou divulgar aqui para a audiência do Agito, nos nossos grupos, na nossa comunidade. Perfeito. Né? Para que o pessoal leia. Eu te digo assim, ó, esse tema teu, do que a gente falou aqui, eu vejo nas igrejas, falando todo final de semana, tá? Cada vez mais os pastores, as pessoas têm consciência da importância da família, todo mundo pedindo para que se conecte mais com a tua família, com os teus filhos. O pastor Tuca, eu até te falei fora do ar, ele vai muito nas escolas. Tem muitos filhos hoje se sentindo órfão de pai vivo. É tão forte isso. Mas é verdade, porque a gente está muito no celular, a gente não tem mais conexões humanas, reais. A gente não abraça. Jota, o que tu está falando isso? É verdade, cara. Para refletir. Para refletir. Quantas vezes tu abraçou o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, teu filho? Quantas vezes tu olhou no olho e disse que ama? A gente tá muito conectado. A gente tá errando. Eu também erro, porque nem todo dia eu paro pra fazer isso. Sabia que tu tava falando aqui, eu tava imaginando, acho que eu vou na volta, eu vou passar e comprar uma flor pra minha esposa. Porque eu fiquei pensando, qual foi a última vez que eu fiz isso? Olha que legal. Né? Então a gente tem que refletir e buscar pensar, né? O que a gente está proporcionando para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente está sendo real, se a gente está parando para ouvir. Ou a gente é só um viciadinho em celular e, né, na sua própria ilha, só querendo saber de si mesmo, né? E eu acho que quem entra nessa celeuma, nessa pegada, acaba se sentindo só. Com certeza, não tenho dúvida. E eu acho que não sou contra a tecnologia, não, né? Contra não. celular, até porque nós estamos aqui gravando um podcast, né? Também não. Não é essa a ideia, mas é a gente saber usar com inteligência, né? A gente não perder nossa humanidade enquanto a gente faz isso, né? A tecnologia vir nos ajudar a ter tempo e a fazer aquilo que a gente vai fazer. O programa era para acabar, né? Porque a gente tá se... Mas tu não pensou em voltar agora, lá naquelas famílias que tu pesquisou e ver como é que eles estão agora? Sim, isso me dá vontade o tempo todo. Porque, tipo, eu fico pensando, né? Que tu pegou um tempo, né? Como é que estão agora, né? Será que eles estão jantando cada um no seu celular? Que ainda estão colhendo fumo junto? Cara, isso é muito forte, cara.
Isso é muito forte. Muito legal. Uma reflexão imensa. Eu vou mandar nos grupos das igrejas, tá? Esse nosso episódio. Porque realmente, cara, tem sido falado muito disso. E cada vez mais eu acho que o assunto mais atual hoje, mais que a gente tem que falar, é sobre desconecte um pouco e viva a realidade, né? Viva perto dos seus. E aproveitar a tecnologia para o que é bom, né? Exatamente. Nem eu tenho a oportunidade de ligar todos os dias, quase todos os dias, pro meu pai, chamada de vídeo, né, para minha mãe, para fazer os meus filhos conversarem um pouquinho. E aqueles 5 minutos fazem tanta diferença então use pro bem, né, cara? Use da melhor maneira. Exatamente. Não dá pra gente dizer se é ruim ou bom, mas a gente pode melhorar, né? Sempre. Fazer cada vez melhor. Quer deixar um recado aí para nossa audiência? Aquele corte de Instagram de 1 minuto, assim, sobre aquele conselho para as pessoas viverem melhor, assim, nessa questão de viver em comunidade. Olha, se eu pudesse deixar um conselho, eu diria para as pessoas não perderem a oportunidade nunca de se conectar com outro ser humano. A gente nunca... Às vezes eu fico pensando que nessa configuração, né, dois seres que são verdadeiros universos, né, têm às vezes poucas oportunidades de se conectar ao longo de uma vida. E se a gente não se conecta, se a gente perde a oportunidade de se conectar com aquele outro ser, né, a gente perde, é uma perda de oportunidade de aprendizado. Eu acho que toda conexão com qualquer ser humano é uma oportunidade de aprendizado. Então, se eu pudesse deixar uma dica, não perca a oportunidade. Levanta a cabeça para cumprimentar o vizinho no elevador. Não marca a opção de não conversar com o motorista no Uber, né? Não perca a oportunidade de se conectar com outro ser humano. E, no dia que você estiver mais mal-humorado, triste ou não querendo ver ninguém, é esse o dia que você precisa exercitar mais isso. Não perca a oportunidade de se exercitar e se conectar com todos que passarem na sua frente. Olha, lá vai o João. Eu fui secretário de saúde e quando o problema chega no secretário de saúde é porque a pessoa já ouviu não em todas as categorias, do regulador, do médico, do enfermeiro, da chefe do posto. Chegou lá é porque eu vou ter que dar notícia ruim. Então, muitas pessoas chegavam ali em mim, o filho desenganado, ou a esposa que não ia ter mais o que fazer, ou que não tinha recurso. E, cara, eu lembro que muitas pessoas se conectaram depois e estão conectadas a mim até hoje, porque muitas vezes eu fiquei na minha mesa chorando junto com a pessoa e dizer um abraço, eu não consigo te ajudar. E essa pessoa sair, muito obrigado. Eu falei não, cara, eu disse que eu não tinha o que fazer. Por que a pessoa me agradeceu? Eu parei para pensar muitas vezes sobre isso. E eu lembro que um dia eu sofri críticas políticas, né? Ele tá ali, não tem formação, blá, blá, blá. E uma senhora, ela disse assim, mas nunca ninguém parou para sentar e me ouvir. Então, beleza, eu fui o secretário, talvez, de saúde, que não tinha formação nenhuma. Mas eu ouvi de alguém que o que mais foi importante é que o não técnico teve tempo para sentar, talvez por isso, e ouvi-la e chorar junto com ela e dizer, não tenho o que fazer, o que eu posso. Eu não falei isso, mas o que eu podia dar era um abraço e um acalento naquele momento. Então, eu acho que ouvir mais, né, e abraçar as pessoas vai fazer tu fazer a diferença e não se sentir só. Se sentir útil, que foi isso que eu me senti. Um não técnico que foi útil naquele momento. Gente, bota aí na câmera central. Muito obrigado por esse programa. Muito obrigado a você que ficou até o final. Não esqueça de compartilhar. Nós vamos ter vários materiais, cortes desse programa, mas compartilhe. Se você acha que tem alguém na sua família, um amigo que está precisando ouvir esse programa para refletir, mande esse link, porque realmente foi um episódio muito bacana. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Foi divertido, né? Bastante. Valeu! E agora, no segundo bloco de patrocinadores do AgitaCast, eu quero agradecer a um grande patrocinador que é o Juarez da Docaça, através da Doc Limp,
A DocLimp, que também é nossa patrocinadora e tem uma gama de produtos de limpeza aí para a sua casa. Você que quer economia e alto rendimento, chama a DocLimp, vai lá, compra produtos da DocLimp que vai fazer a diferença na sua casa. E a DocLimp, todo o programa traz uma dica de limpeza aí para a sua casa. Como limpar esse piso de porcelanato? Então você começa varrendo toda a sujeirinha que tem em cima. Depois você já vem com o primeiro produto, que é o detergente com cloro. Cloro ação 2 vezes mais. Coloca 2 tampinhas nesse balde de água. Gente, nem precisa esfregar muito, só um pouquinho ali, depois você deixa 5 minutinhos de molho. E aí que a mágica acontece. Você vem com um rodo, puxa, olha essa sujeira. Depois dizem que é só passar um paninho, né? E pra finalizar esse limpa porcelanato. Que esse aqui é com um paninho seco e limpo. Espalha todo o produto, deixa agir e deixa secar naturalmente. Olha o brilho desse porcelanato, gente. Olha, eu quero agradecer um grande parceiro aqui do AgitaCast, que é a Gelo Real, que tá aqui, ó. Se tem bebida gelada aqui, é porque tem Gelo Real, que apoia aqui o AgitaCast, um grande apoiador do nosso programa.